Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Comigo está tudo muito bem. Confesso, estou com muita saudade de vocês. Estou contando os dias para revê-los. Mas, enquanto isso, vamos continuar nossas aulas, ok? Então, gente, nós já aprendemos sobre os substantivos simples e compostos. Aprendemos também o que é um adjetivo e o que é a locução adjetiva. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos aprender os graus do adjetivo, comparativo e superlativo. Vamos também falar do artigo de divulgação científica, ok? Então, nós vamos começar pelo artigo de divulgação científica. Qual é a finalidade do gênero artigo de divulgação científica? A finalidade é divulgar estudos e pesquisas. Então, esse artigo é publicado em revistas científicas e acadêmicas, mas também está presente em seções específicas de jornais e na internet. Então, gente, no parágrafo inicial desse artigo, ele geralmente traz a explicação do que trata o artigo, a informação de quem são os pesquisadores, a qualificação dos pesquisadores, e esse artigo traz também um estruturamento. O artigo de divulgação científica apresenta o quê? Apresenta uma sequência lógica de ideia, por meio das quais são decretos e explicações, procedimentos e técnicas empregados, expostos dados conclusivos, interpretados resultados. Então, o artigo de divulgação científica apresenta geralmente 4 estruturas. Quais são essas estruturas? Introdução, experimento, resultado e conclusão. Então, na introdução, ele apresenta algo a ser verificado, ou seja, é a apresentação de algo a ser verificado. E no experimento? Experimentos são os procedimentos usados na pesquisa, ok? E o resultado consequência do experimento. E por último, temos a conclusão. Conclusão é a afirmação final do que foi observado, ok? Então, o artigo de divulgação científica é baseado em estudos e pesquisas e é elaborado por cientistas, por especialistas, por pessoas que realizam que ficam tempos de suas vidas voltados para esses estudos, ok? Deu para entender, gente? Então, o artigo de divulgação científica, qual é a finalidade dele? É divulgar estudos e pesquisas, ok? Você sabe para que serve o grau do adjetivo? O grau do adjetivo serve para exprimir a intensidade das qualidades dos seres, ou seja, serve para exprimir a intensidade da qualidade dos substantivos. E são 2 o grau do adjetivo. Temos o grau comparativo e o grau superlativo. Vamos começar pelo grau comparativo. Grau comparativo é usado para comparar uma qualidade entre 2 ou mais seres, ou 2 ou mais qualidades de um mesmo ser. Então, há 3 tipos de grau comparativo: grau de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Então, o grau de igualdade iguala 2 coisas ou mais. O grau de inferioridade é onde um elemento é menor do que o outro, e o grau de superioridade iguala 2 coisas ou pessoas, sendo que um é mais do que a outra, ou um é mais do que o outro. Vejamos aqui o nosso exemplo. Podemos acompanhar aqui então, gente. No tipo de igualdade, então nós já sabemos que iguala, né, 2 coisas ou 2 pessoas. Então nós temos aqui: Júlio está tão animado quanto Pedro. Então o grau de comparativo na igualdade
Júlio está tão animado quanto Pedro. Os dois se igualaram. E na inferioridade? E o tipo de inferioridade? Então, nós temos aqui, nós sabemos que inferioridade é quando um elemento é menor do que o outro. Então, Júlio está menos animado do que Pedro. Então, nós sabemos que o Pedro está animado e Júlio está menos animado. Então, nós temos aqui um tipo de grau comparativo de inferioridade, ok? E por último, nós temos superioridade. Então, nós já sabemos que superioridade é quando iguala duas coisas ou pessoas, sendo que um é mais do que o outro. Então, ó, Júlio está mais animado do que Pedro. Então, superioridade é quando se iguala, porém um está um pouco além. Então, se eu falo assim, ó, Júlio está mais animado do que Pedro, significa que Pedro também está animado, ok? Então, os dois estão animados, porém, Júlio está além, né? Um está empolgado, animado, digamos, 70%, e o outro está animado 100%. Então, esse é o grau, é o grau comparativo, onde o tipo é superioridade, ok? E o grau superlativo é usado para o adjetivo caracterizar o substantivo de forma bastante intensa, ou seja, é usado para intensificar uma característica de um ser em relação a ele mesmo ou a um grupo de seres. Então, eu vou citar um exemplo para vocês. Uma vez conheci um sujeito organizadíssimo. Era tão organizado que tomava sopa de letrinhas em ordem alfabética. Vamos pegar, gente, apenas a palavra organizadíssimo. Organizadíssimo é a pessoa que é muito organizada. Então, aqui nós temos um grau de superlativo, porque ele não é apenas organizado, ele é muito organizado ou ele é organizadíssimo. Gente, quando usamos o adjetivo para indicar em grau muito elevado, sem fazer comparação, dizemos que ele está no grau superlativo, ok? Então, o grau superlativo pode ser formado de duas maneiras, ok? Então, eu pego essa palavra organizadíssimo, tem apenas uma palavra, e se eu falo muito organizado, então ele tem duas palavras, ok? Então, nós sabemos que o grau superlativo pode ser formado de duas maneiras, muito organizado ou então organizadíssimo, ok, gente? Voltando aqui, então, vamos retomar a nossa fala para melhor compreensão. Então, o grau superlativo é usado para o adjetivo caracterizar o substantivo de forma bastante intensa. Então, se eu falo assim, ó, uma vez conheci um sujeito organizado. Era tão organizado que tomava sopa de letrinhas em ordem alfabética. Organizado normal. Vocês viram, é uma palavra padrão. Agora, se eu falo que uma vez conheci um sujeito organizadíssimo, olha o grau de intensidade, gente. Olha como soa a organização desse sujeito, ok? Então, esse é um grau superlativo. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenham gostado, que tenham entendido e logo mais às 17 horas temos o nosso encontro marcado no Zoom. Beijos e até lá!